Olá, ótima noite para você. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais fatos políticos que movimentam o Brasil. E você é o nosso convidado. Hoje nós queremos saber quanto vale um partido pequeno. Será que vale a pena realmente pertencer a um partido considerado nanico? Porque mesmo pequenos têm tanta força, força suficiente para chamar a atenção da população, de outros partidos, inclusive em busca de alianças para fortalecer campanhas e até eleger prefeitos, deputados federais. Afinal, para isso aí todos precisam de votos e muitos votos. Inclusive o pré-candidato aí do PSB, Eduardo Campos, está buscando apoio dessas siglas, tentando viabilizar o projeto dele para disputar a presidência da República. E é esse assunto que nós vamos tratar hoje com dois presidentes de nanicos que trabalham não só aqui em Goiás, mas também nacionalmente. E você pode nos acompanhar pelo canal 5 da TV aberta para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET em Anápolis, no canal 9 da NET, e pela parabólica satélite Star One, canal B4. A transmissão também é feita em cadeia pela Rádio Aliança Notícias, AM 1090. Ligue, participe, você pode enviar perguntas, fazer sua sugestão, dar aí crítica também, dar a sua opinião. Pelo telefone 3254-1078 é o canal para você ligar e participar conosco. Nós vamos fazer um intervalo para montarmos a nossa mesa aqui de debate e voltamos já já. É Politeia Pura Política. Ótima noite para você. Fica aqui conosco até às 11h30 para a gente discutir política. E hoje nós estamos aqui recebendo dois presidentes de partidos. Daqui a pouco eu vou te apresentar. Mas antes, dar aqui o boa noite para o Wellington Borges, o jornalista convidado, que todo domingo está aqui conosco, para nos ajudar a fazer essa discussão política. Boa noite, Wellington. Boa noite, Luzeni. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos até às 11h30 discutindo a política aqui no nosso estado e também no Brasil. Pois é, e também o professor Alberto Carlos aqui conosco. Boa noite, professor. Preparadinho, bala na agulha já? Ô, Luzeni, boa noite, Wellington, boa noite, convidados, de partidos aí que tem uma finalidade muito interessante na multipartidarismo brasileiro, E você, compadre e comadre, boa noite. Obrigada por deixar a gente entrar dentro da sua casa para ter uma prosinha sobre política nessa noite, tá? Obrigada mesmo, tá? Vai preparando um café pra gente tomar daqui a pouco, um cafezinho bem quentinho, tá? É, só que tem gente que não toma café à noite, viu, professor? A gente tira o sono. Mas é até bom. Alerta para o bate-papo, até bom política, que alerta até às 11h30 a gente ficar aqui atentos, na discussão. Bom, e vamos começar então nossa conversa já apresentando nossos entrevistados de hoje. Então, nossos convidados, Eduardo Machado, ele que é presidente do Partido Humanista da Solidariedade, que é o PHS Nacional. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui nessa emissora que eu, além de admirar muito, assisto toda semana o programa há muitos anos, então é uma honra e uma alegria estar aqui. Que bom, e pra gente também, Pra gente poder enriquecer ainda mais o nosso debate que a gente faz aqui todo domingo. Seja bem-vindo e boa sorte. José Neto também é o nosso convidado de hoje, ele que é presidente do Partido Pátria Livre, o PPL goiano. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu aqui agradeço, o PPL agradece de estar participando desse debate que é importante para a sociedade. Com certeza. Eu já vou fazendo aqui a pergunta, começando com a pergunta que nós abrimos o programa. Vale a pena pertencer a um partido pequeno neste Brasil? Será que partido pequeno é realmente pequeno? Eduardo, o que você acha por que você, na verdade, participa de um partido que não é PSDB, PT, PMDB, quer dizer, grandes partidos de grande expressividade, inclusive? Vamos lá, em primeiro lugar, os partidos pequenos, na minha opinião, eles prestam um grande serviço à democracia. Há cerca de 30 anos atrás, no Brasil, tinham dois partidos. O regime bipartidarista, o que acontecia? As pessoas tinham extrema dificuldade de ser candidato. Eu não vou nem falar de ser eleito, não. Era dificílimo conseguir ser candidato. E se só aquela elite conseguia ser candidato, imagina ser eleito. Só a nata da elite. Hoje não. Com 32 partidos no Brasil, eu posso afirmar que quem quer ser candidato, consegue ser candidato. E com isso, o que a gente vê acontecer? Vou te dar um exemplo. No Rio de Janeiro, nós elegemos um vereador que é um feirante. Elegemos pessoas humildes, pessoas simples, em todo o Brasil. Nas últimas eleições, elegemos 640 vereadores.
pessoas trabalhadoras, pessoas do povo. Já naquele sistema anterior, era só usineiro, só fazendeiro, só empresário, só milionário. Então, esse é o primeiro entre vários pontos que eu teria para dizer sobre a grande vantagem de participar de um partido pequeno. Fora a questão da liberdade que as pessoas têm, da participação que as pessoas têm. Presidente, com esse número de partidos que a gente tem no Brasil, é possível manter ideologia, conteúdo programático? O PHS, por exemplo, quais são as bandeiras que o partido defende? É possível manter isso? Vamos lá, o PHS tem uma doutrina humanista e solidarista. Nós acreditamos que o homem, criado por Deus, é o centro e o propósito de toda ação política. Então, agora, veja, nós temos hoje 148 mil filiados. É natural que dentro desse conjunto de pessoas tenham pessoas de todo jeito. É natural. Então, por exemplo, agora recebemos milhares de filiação em todo o Brasil. É natural que a gente não conheça todo mundo a fundo. Então, em todo partido tem gente boa, gente ruim, em toda igreja, em todo canto. Então, agora, com o passar do tempo, essa depuração é natural. Zé Neto, o PPL, o que ele defende além da pátria livre? Bem, o PPL ele nasceu dessa necessidade do povo de participar. Quando nós resolvemos construir o PPL, que foi tirado assinaturas, que a gente começou em 2009, que a gente começou a trabalhar, construir isso em 27 estados, nós estávamos pensando nisso que o Eduardo falou, nas pessoas que não têm a oportunidade em outros ambientes de serem candidatos e as pessoas que estão preocupadas com o país, que esse é o grande ponto. Se nós não tivermos partidos preocupados com o país, nós não vamos ter também políticas voltadas para a nossa sociedade. Então, esse é o grande ponto do PPL. O PPL faz um trabalho de reestruturação familiar, na onde a gente faz a busca do cidadão, trazemos para o partido, discutimos, dando política, discutindo o momento, trazendo posicionamento para poder ter um avanço social e transformar o ser humano num ser humano pleno. Esse é o grande ponto. Libertar ele desse monte que a gente ainda tem muita ditadura para ser libertada aí. Essa é a verdade. Eu fico pensando o seguinte, nós trouxemos aqui na semana passada um pessoal que trabalha nos bairros, né? Líderes comunitários, pessoas que não ganham nada por isso, que às vezes acabam entrando na política como para ganhar um pouco mais de força. Agora eu fico pensando, não tem jeito de trabalhar sem ter dinheiro e sem ter representatividade. Quer dizer, não dá para você disseminar uma ideia também se você não tem para quem ou quem apoia, quer dizer, as pessoas que são adeptas à sua ideia, né? Eu acho que é uma dificuldade dos partidos menores, quer dizer, de encontrar meio dentro da política, né? Na sociedade mesmo. Como vocês conseguem chegar? Porque dinheiro, o fundo partidário, vocês não ganham tanto quanto os maiores. E aí? Bom, é aí que entra exatamente a criatividade, é aí que entram os candidatos que têm um verdadeiro embasamento com a sociedade. Então, são os candidatos que têm uma militância, seja nos bairros, seja nas igrejas, nos movimentos sociais. E com isso, a nossa grande estratégia, aí eu falo em nome de quase todos os partidos pequenos e médios do Brasil, é fazermos chapas completas. E dentro disso, eu vou dar um exemplo no caso de Goiás agora, para deputado estadual. Eu tenho 82 candidatos. 82 Bons candidatos? Hã? Bons candidatos? Sim, candidatos medianos. E o que eu quero mostrar, que eu considero bons. O quociente eleitoral para se eleger um deputado estadual em Goiás são 60 mil votos. Eu tenho 82. Se cada um tiver 3 mil votos, 82 vezes 3, 250 mil votos, 246 mil votos. Nós elegeremos 4 ou 5. 4 ou 5 deputados estaduais eleitos com pouquíssimo voto. É melhor do que entrar no chapão? É aí que eu quero entrar. É a hora que a pessoa consegue... Vocês podem escrever o que eu estou falando. Na próxima eleição de deputado estadual, daqui a 8 meses e meio, o PHS vai eleger de 4 a 5, em torno aí de 7 mil, 8 mil votos. E vocês vão ver candidato perdendo eleição no Globo da Morte, que é onde participam os partidos grandes, você vai ver candidato perdendo a eleição com 25 mil votos. É a hora que você vai ver candidato perdendo a eleição, gastando uma fortuna nos partidos grandes, e aqui... Esses candidatos que fazem campanha limpa, campanha nos bairros, junto à sociedade, expondo propostas, serem eleitos deputados estaduais, federais, por todo o Brasil. Presidente Zé Neto, as pessoas que participam de
partidos menores são melhores ou não do que os outros? Porque muitas pessoas não dão credibilidade. É de pequeno, nem conheço esse partido. Na verdade, a gente tem uma cultura no Brasil de querer votar em quem vai ganhar, né? Na verdade, é isso aí. Não perder o voto. Na verdade, a gente não pode pensar assim. Mesmo a pessoa que talvez você veja que ela não tem a chance de ganhar, mas você acredita, você percebe ali aquela lealdade, aquela sinceridade na hora que ela está pedindo voto, vota nela. Fica com medo de votar, não, porque senão você vai votar só nos grandes e você não vai ver o ciclo girar. E há uma necessidade dessa mudança, há uma necessidade de que quem está lá atrás venha para frente. A estratégia do Eduardo é certa, a gente também tem 53 candidatos a estadual. E por isso que a gente vai fazer também um trabalho voltado para quê? Para dar espaço para quem muitas vezes, como é pequeno, não tem, as pessoas falam não tem credibilidade, tem sim. A gente tem grandes pessoas que são grandes pais de família, grandes líderes, que estão em partidos pequenos, que fazem um trabalho excepcional, fazem um trabalho gigantesco para manter os partidos que não têm recursos, para manter a base e fazer com que o partido cresça, fazer com que ele também se estabeleça dentro da sociedade. Por isso os partidos pequenos, entre aspas, estão sendo agora mais procurados do que os grandes. Porque os grandes hoje, o Eduardo colocou muito bem, Globo da Morte, eu acho que é um pouquinho mais além. Eu acho que vai ter partido aí que não vai conseguir fazer o que o Eduardo está falando. Eleger 4 e partido grande vai custar eleger 2. Por conta disso, porque vai ter um esmagamento, tem uma questão financeira muito grande. E quando você já não tem dinheiro, ninguém te pede o dinheiro. Todo mundo quer saber das suas ideias, todo mundo quer te ouvir, quer estar com você na rua. E lá, do outro lado, aí vira o leilão, é só o dinheiro, o material mais bonito, o material mais chique, o carro de som que tem luzinha, isso e aquilo. Mas eles ganham. Alguns ganham e outros não. Alguns ganham, outros não. Nós temos grandes exemplos aqui de gente que seria antiético aqui citar nomes, mas sabemos de pessoas que gastaram milhões para vereadores e não ganhou. Gastaram milhões para deputado estadual aí e não ganhou. Não ficaram nem em primeiro, segundo ou terceiro suplente. Pois é, mas aí é que eu fico pensando, porque se vocês não conseguem eleger, é claro que essas ideias não serão disseminadas. A dificuldade é maior. Eu queria entender aqui, o que vocês já fizeram, então, o que os partidos de vocês já fizeram, por exemplo, por Goiás. Eduardo. Bom, vamos lá. Um partido fazer algo pela sociedade não precisa necessariamente de ter mandatários. Então, no momento em que o partido contribui com a sociedade, promove discussões. Então, eu vou te dar um exemplo do PHS, apesar que eu quero ressaltar que o PPL, também do presidente Zé Neto, é um partido que eu respeito muito por ter uma consistência ideológica, coisa que poucos têm. Então, o PHS, nós nos reunimos constantemente, não só em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás, apresentamos propostas para a sociedade, participamos do governo Marconi Perillo, não temos mandatários, porém, participamos da eleição em 2010, o governador foi muito correto conosco, então eu participei até 15 dias atrás como secretário do Estado, então com isso o PHS pôde dar a parcela de contribuição para a sociedade, da mesma forma que outros partidos dão através de algum mandatário. O senhor falou aqui a respeito dessa estratégia, né, de chapa pura para a eleição proporcional. Sim. Mas em 2012, o PHS, a exemplo do PPL, elegeu um prefeito em Goiás. A eleição majoritária, mesmo no interior, ela é mais difícil do que a proporcional para definir essas estratégias e conseguir chegar ao poder? A eleição majoritária, realmente e infelizmente, o que pesa são outros fatores. Então, nesse momento, a estratégia que os pequenos partidos têm, realmente, nesse caso, não é preponderante. Então, para prefeito, são outros fatores, é o fator econômico, mas, de qualquer maneira, o PHS cresceu 250%, seja para prefeito, seja para vereador em todo o Brasil. O PPL começou há pouco tempo, também teve uma participação maravilhosa. Mas, Como que o PPL fez para eleger esse prefeito lá em Novo Gama, com um ano de existência? Então, muito trabalho. O PPL, assim que o nosso prefeito Everaldo filiou-se ao PPL, nós começamos a fazer, sabíamos que o nome dele tinha um peso dentro da cidade, sabíamos que tínhamos condições de elegê-lo, e a gente fez uma investidura mesmo. Não era favorito lá, né? Não, e essa coisa do favorito é isso que eu estou dizendo, muda-se muita coisa. E a contribuição vem eles ali. A contribuição vem, por exemplo, eu participei em Goiânia da candidatura para prefeito, fui candidato a prefeito, não ganhei, mas contribuí muito por Goiânia. Vou dar um exemplo para você, estão debatendo agora a falta d'água em Goiânia.
Qual o único candidato que levantou a questão da municipalização da água em Goiânia? Vou te dar outro exemplo. Foi barrado agora a questão do VLT no eixo Anhanguera. Eu tinha dito e volto a repetir, é um desperdício do honorário público, do dinheiro do povo, gastar um dinheiro daquele tamanho para o VLT que não vai resolver, vai aumentar a qualidade do transporte em 8%, com um custo exorbitante. E a questão do nosso prefeito foi o seguinte: lutamos, corremos atrás, conversamos com vários partidos, trouxemos uma chapa de 15 partidos, não tínhamos recursos, não tínhamos a metade do dinheiro que o candidato adversário tinha, mas nós tínhamos o quê? Militância. Nós tínhamos a base, tínhamos o povo do nosso lado, tínhamos as igrejas. Então buscamos fazer as alianças para poder concretizar esse objetivo. Foi assim que foi construída a candidatura do Everaldo lá em Novo Gama. Agora, como segurar o prefeito que é eleito por um partido pequeno? Depois que ele é eleito, claro, ele precisa ir atrás de recursos, precisa bater na porta do governo do estado, de outros meios aí, né, do governo federal, e o assédio é grande. Como fazer para segurar esse prefeito eleito por um partido pequeno? Bom, os partidos pequenos, eles participam de bases. Então, assim como o PHS em Goiás participa da base do governo do estado, nós temos um prefeito em Goiás, da pequena cidade de Jesúpolis, e eu quero te dizer que ele tem um tratamento, hoje, junto ao governo do estado, um tratamento com toda a decência. Então, eu não vejo diferença entre o tratamento que é dado do prefeito do PSDB, do PTB ou do PHS. Então, não há motivos para ele ir embora. Em relação, por exemplo, ao governo federal, fui convidado pela presidenta Dilma para ser um membro do Conselho da República. Então, com isso, sempre que o nosso prefeito busca recurso em Brasília, busca qualquer questão em Brasília, estou junto com ele, percorrendo em Brasília, para viabilizar. Então, eu diria que ele tem um tratamento mais personalizado da parte do partido dele do que dos partidos grandes. Eu não vejo um partido grande dispensar a atenção que um partido pequeno dispensa aos seus mandatários. Mas deixa eu chamar aqui o professor Alberto para a conversa, porque ele está ali só raciocinando, só pensando, né? Não sei, eu tenho até medo quando ele começar a falar, mas eu vou falar de uma coisa polêmica, de uma situação que a gente sabe que muitas pessoas comentam, e a gente já ouviu comentarem aqui nessa bancada mesmo do Politeia, que é a questão de os partidos pequenos, muitos deles serem criados como meio de barganha, né, no meio político. O que o senhor pensa disso, professor? Bom, o foco, acredito que, antes de falar até do poder de barganha, os partidos pequenos eles têm um foco eleitoral muito grande. A existência deles é o foco eleitoral, né? Sendo que no município eles são mais livres para tomar decisão, né? Quando tem candidatura de vereador para prefeito, esses partidos pequenos eles têm uma possibilidade muito grande de crescer, como disse aqui o nosso companheiro, o Eduardo e o Zé Neto, né? Eles cresceram muito nas eleições municipais, né? Eles cresceram 200%, 300%, 400%, porque conseguem muito vereadores de base simples. Estão né? ganhando mais credibilidade. Aí a questão, o voto é muito disseminado, muito solto, disputa voto em quarteirão, em rua, né? Com líder de bairro e tal e tudo mais. Então, há uma possibilidade mais grande. Eles ficam mais livres até mesmo para... a possibilidade deles não se engessar, né? Dentro de uma coligação, dentro de uma base de governo, eles têm mais facilidade para se mover durante o processo eleitoral. Quando vem uma eleição como essa, agora deputado federal, deputado estadual, governo do estado, presidência e senado, aí eles ficam um pouquinho mais engessados. Aí eu tenho certeza que eles têm dificuldade, aí eles têm que ir para acordos. Nesses acordos é que entra o processo da barganha, esses partidos, de acordo com aqueles que construíram nas eleições municipais. Eu acho que eles torcem mais, eles trabalham mais nas eleições municipais do que nas eleições agora estaduais e federais, né? Então, nesse processo de barganha é que vem. Aí entra a questão do tempo de TV, que eles já têm uma coisa. A questão da musculatura política desses partidos. Segundos fazem diferença, né? Segundos, milésimos, 3, 4, 10 segundos aí faz uma diferença incrível para alguém dizer, né? E a questão da musculatura política, porque eles trabalham muito na base, certo? Eu vou até dizer para você que esse pessoal desse partido pequeno são muito fofoqueiros. Certo? Na política, a gente sabe, eles não vão gostar aqui desse termo, não, mas são danadas de disseminar fofoca, e é bom de fofoca esse pessoal. Eles elevam... Mas é fofoca de verdade ou é de mentira? Fofoca de verdade. Eles conseguem, deixa eu falar, eles chegam mais rápido, certo? Na população do que os grandes partidos, certo? Se eles estão alinhados a um candidato e um candidato faz alguma promessa em público, eles conseguem validar essas promessas ou questionar a promessa do adversário muito mais rápido que os partidos grandes. Porque eles estão muito presentes, igual o Eduardo falou aqui, elegeu um feirante,
certo? Um feirante desse que recebe um comunicado do partido que tem que tomar uma posição federal ou estadual nessa direção e deve apoiar, ele vai apoiar de forma legítima. Ele é fiel a esse processo, certo? Porque o querer dele de crescer político depende ainda de passar pelo partido. Ele tem uma dependência do partido. Ele não é uma figura, uma estrela de si mesmo. Ele está ali do partido e precisa do partido para conseguir espaço político até para crescer. Então, ele valoriza a liderança dele do partido. Isso é muito interessante. Agora, esse poder de barganha vai nisso. Agora, foi colocado uma coisa aqui que, assim, eu vejo que os partidos pequenos eles têm uma força, acho que é a maior delas de todos. Eu já participei de reuniões, de reuniões para definição de candidatura, né, de certos candidatos aí, com partidos pequenos, e eu vou falar uma coisa, o maior poder de barganha delas é contribuir com o coeficiente eleitoral. Esse é o grande segredo. Quando ele chega, o Eduardo me fala aqui, o Zé Neto fala assim, eu estou indo com 80 e tantos candidatos a deputado estadual, estou indo com 70 e tantos candidatos. Ele está dizendo o seguinte, ele vai sentar numa mesa com gente grande para falar no coeficiente eleitoral, a hora que fizer as contas de quantos partidos, de quantos foram os votos válidos, e dividir essa quantidade de votos válidos pela quantidade de cadeiras que estão disponíveis, e chegar a um número que o partido dele ocupar aquela quantidade de número e ter que dividir entre si, eles conseguem eleger 2, 3, até 4 candidatos. Aí eles têm força para sentar e bater no peito com gente grande que eles não têm nesse momento aqui hoje. São 80 candidatos também pedindo voto para o candidato majoritário, né? Isso também é significativo, né? Agora, nessa questão de poder de barganha, de partido de aluguel, eu gostaria de saber da opinião deles, né? Porque eu acho que são os grandes criticados. E aí eu vou passar a questão do partido de aluguel, eu acho que tudo isso que eu coloquei, musculatura, a questão do tempo de TV, a questão do coeficiente eleitoral negociar, tudo faz parte de um processo democrático eleitoral. Extremamente transparente, eu vejo isso normal, normalíssimo. Acontece. Senta, conversa, define, vai para a briga e vai para a... O que me preocupa muitas vezes é esse que eu vejo. Partidos pequenos ser usados para ataque durante o processo eleitoral contra candidato ou contra adversário. Isso é deplorável. Mas aí é saber se o presidente, se o partido permite ou não, né, professor? Quando, Luziane, eu vou falar com você, quando a gente tem aqueles debates nossos aqui, anual, nas eleições aqui, e que senta, com todo respeito, tá, Janete, que você quis ocupar espaço e tal, mas que senta um candidato, Nico, com outro aqui, a tendência nossa é observar, esse cara está nesse processo para atacar ou defender um desses grandão aí. Ou para tirar voto de alguém, né, ou para levar para segundo turno, levar para segundo turno, aquela história. Então... Zeni, indo, em primeiro lugar, pelo ponto da questão da barganha, sobre essa discussão que existe sobre esse termo partido de aluguel. Eu acho muito interessante o seguinte, o que é um partido de aluguel? Quando um partido pequeno senta com um prefeito e fala, o partido vai te apoiar, mas ele quer 5 cargos, 5 carguinhos. Isso é um partidinho de aluguel. Agora, se o partido pega e fala, olha aqui, nós queremos 3 ministérios, 500 cargos, que partido, aliado. Que coisa bonita, um aliado de respeito. Então, a gente tem que analisar o seguinte, o cidadão que assalta banco, ele é bandido. O que assalta a barraquinha do camelô, ele também é bandido. Então, a gente tem que usar o mesmo termo. Então, os partidos, eu concordo gigantescamente com o professor. Né? Quem ajudou um determinado candidato a ganhar uma eleição quer participar. Exatamente. Então, se for rotular que o partido pequeno é de aluguel, porque ele pede uns cargos em troca, igual alguns pedem, aí eu te falo que todos são. Todos são. Ok. Agora, concordo, o deplorável são aqueles partidos que vendem a sua voz para ficar a serviço de outro falando mal. Aí, realmente, eu concordo que é condenável e eu posso dizer que no PHS... Mas a gente já viu muito isso, né? De partidos que não têm uma ideologia própria, diferente, inclusive, daquele que está defendendo, e a gente fica pensando, por quê que isso está acontecendo? Aí não tem como explicar. É partido de aluguel mesmo, né? É barganha mesmo. José Neto, o que você pensa disso, né? Participando de um partido menor, que não tem a expressividade de um PMDB, de um PSDB, o que você pensa a respeito dessa situação, dessa crítica, inclusive, que a população mesmo muitas vezes faz? Lembrando que tanto o PMDB como os outros partidos também entram nessa seara. Vou dar um exemplo para você, lá em Novo Gama, a gente teve que sentar na mesa e discutindo dessa maneira. Então, os partidos que seriam grandes no Estado, lá, eles se tornaram iguais.
Então lá o PMDB, o PT se tornou igual a todos lá. Por quê? Porque o PPL era o partido que puxava a cabeça, que puxava a fila. Então essa ciranda, ela gira. Ela é de um jeito no município, é de um jeito em outro, é de um jeito no estado e por aí vai indo. A questão das estruturas, eu acho assim, o PPL deu um exemplo agora nacional e deu um exemplo agora estadual. Nós começamos a iniciar uma conversa com o Eduardo Campos nacionalmente. Apresentamos para ele 6 pontos, lá nacionalmente, 9 pontos, que nós entendemos que não dá para continuar a conversar se ele não aprovar aqueles 9 pontos que estão dentro do nosso programa partidário. Aqui no estado de Goiás não foi diferente. O Júnior nos chamou para conversar, apresentamos para ele 6 pontos. Está aqui, Júnior. Você quer conversar com o PPL? Quer o PPL? O PPL quer participar não só de um projeto participando com o tempo de TV, mas quer discutir como vai ser construído o plano de governo durante esse período. E nós precisamos que apoiar, para te apoiar, vamos começar por esses 6 pontos. Então, e é assim. E a gente vai apresentar para o Gomide agora. Tivemos quarta-feira com o Gomide e vamos apresentar. Aprovou? Aprovamos. Agora vamos começar a conversar. Sim, vamos professor. lá, vamos ser bem pragmáticos. O PHS tem quanto tempo de televisão em Goiânia, em Goiás, e quanto tempo a nível nacional hoje? Esse tempo, ele depende do número de candidatos que estarão disputando o pleito. Como nós elegemos 2 deputados federais na eleição passada, nós temos assegurado em torno de 28 segundos. 30 segundos, praticamente. Sim. Nossa, é muita coisa. Mas isso vai depender do número de candidatos. Exatamente. Tá. E o Janel, tem quanto? Não, isso é a nível estadual. Essa conta tanto faz para presidente, governador ou prefeito. Isso, é o Então vocês mesmo têm tempo. 28 segundos nacional e estadual. Exatamente. Muita coisa. Nós tivemos 1 minuto e 10 na campanha passada, foi 70 segundos. Como disse muito bem o Eduardo, depende da quantidade, do quantitativo de candidatos a majoritário. Mas aí, o PPL saiu com candidatura própria para prefeito de Goiânia, no caso. Isso. Então, a gente acredita que essa diferença vai depender da quantidade para poder saber o número Sim, exato. mas vocês estão trabalhando com qual tempo? Em torno de 15, 20 segundos. 20 segundos. Então, Agora, o nós temos candidato à presidência pelo PSB, o Eduardo Campos, tem dialogado tanto com o PPL, como o José Neto falou, como também com o PHS. Como que está esse diálogo com ele a nível nacional? Eu estive em Recife, a convite do governador Eduardo Campos, na semana passada, onde também, a exemplo do PPL, apresentamos para o governador quais os nossos pontos, quais são as doutrinas básicas do PHS, o que a gente acredita, e para a gente poder discutir um formato comum, para caminharmos junto. Também fomos procurados já pela presidenta Dilma, até porque temos caminhado junto nesses anos, e também fomos procurados pelo senador Aécio Neves. Então, estamos conversando. Na última convenção nacional, em dezembro, ficou determinado que nós chegaremos a essa conclusão no mês de março. Há alguma dificuldade, por exemplo, de apoiar a candidatura de Eduardo Campos nacionalmente, ou de Dilma Rousseff e a de Marconi Perillo aqui? Não, nenhuma. Até porque a própria legislação prevê essa desvinculação, então não tem nenhum problema. Já deixamos bem claro em todo o Brasil que os apoios estaduais estão completamente independentes do posicionamento nacional. Já tem candidato a governo pelo Brasil? Tem candidato a governo, Marcelo? Nós temos um candidato a governador, temos 2, um em São Paulo e um no Paraná. Então, o PPL ainda não tem nenhum candidato deflagrado nesse momento. Isso vai depender muito das condições, das situações que se vierem a acontecer. Aqui em Goiás pode ter. Poderemos ter sim candidato. Porque depende da conjuntura, depende dos candidatos que vão aparecer por aí. A gente tem... Os candidatos já estão aí. Os pré-candidatos já estão claros. Acreditamos que haverá algumas mudanças daqui para frente. Você está sabendo de coisa, está escondendo. Se tiver algumas mudanças, possivelmente o PPL... Porque o PPL o Friboi conta praticamente como certo o apoio do PPL para a candidatura dele. E tivemos uma conversa, estamos caminhando muito bem, estamos esperando ele voltar de viagem para ver se ele aprovou os 6 pontos, se vai continuar. Porque não é simplesmente vamos apoiar porque é legal, a gente boa, não. Temos um projeto para Goiás, temos que discutir, temos que planejar, nós queremos um Goiás melhor, nós acreditamos nisso. Então, o PPL não vai abrir mão do que o PPL pensa por conta de uma candidatura. Então, o PPL vai deixar bem claro, se tiver dentro dos propósitos do PPL, não tem problema em apoiar. Agora, se não tiver, nós temos que lançar a candidatura. Por quê?
temos que apresentar posição para a sociedade. Aí não dá para ser o que você falou, Zé, ficar um partido também que se vende para ficar calado, emprestando a voz a qualquer custo. Nós não estamos para isso. Nós não fizemos isso em Goiânia e não faremos isso no Estado. Em Goiânia, achamos a necessidade de lançar uma candidatura para propor algumas coisas que estavam faltando e conseguimos fazer isso. E no Estado também, se a gente enxergar que não vai abraçar o anseio da sociedade, vamos colocar a candidatura também à disposição. A eleição estadual é mais complicada que a municipal. Concordamos, sabemos da dificuldade de tudo, nós não temos medo disso não. Rapaz, o medo do homem é nascer. Nasceu, agora você tem que aguentar a batalha. E ninguém quer morrer, né? Não, estamos aqui para lutar, não estamos aqui para defender o interesse do povo, estamos aqui para estar na base. Senão não tinha necessidade de ter o partido. Poderíamos estar em outros partidos. Então, se a gente tem o partido é para poder disputar, jogar o nome na rua, trabalhar com o povo, ser aceito ou não. Temos que estar pronto para isso. Ok, vamos então dar um tempinho aqui na nossa conversa. Nós vamos fazer um intervalo para também liberar aí o espaço para que as pessoas que estão nos assistindo, porque eu acho que o cafezinho já está pronto. Quentinho, dá para a gente tomar um pouquinho já, né? E a gente vai para o intervalo e voltamos então já com a participação de vocês. Ligue 3254-1078, o nosso telefone cidadão. Voltamos com Politeia Pura Política, hoje recebendo Eduardo Machado, presidente do Partido Humanista da Solidariedade, o PHS Nacional, também José Neto, presidente do Partido Pátria Livre, o PPL goiano. E já a participação de muitas pessoas aqui conosco, viu? Muito obrigada por estarem aí ligados aqui, dando um espaço, né, para a gente entrar na tua casa, tanto pela Rádio Aliança, como também pela Fonte TV. O Antônio, lá do centro, participando, ele fazendo uma pergunta aqui. Como é que os senhores veem, classificariam a ordem dos partidos no Brasil? É a pergunta. Vamos começar, então, por Eduardo? A classificação dos partidos no Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu sempre digo o seguinte. O PHS não tem uma preocupação de ser um grande partido em termos de quantidade, em si em termos de qualidade. Então, um dos grandes pontos que nos alegra muito é pensar que o partido, nós já tivemos aí vários deputados, já administramos várias prefeituras e o PHS nunca foi envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Ou seja, do que adianta o partido ser grande e tá cheio de gente presa, cheio de gente sendo denunciado. A banda podre. Então, esse é um ponto. Agora, respondendo objetivamente a pergunta dele, em termos de número de filiados, hoje no Brasil tem 32 partidos, nós estamos em 14º. José Neto. Bem, o PPL fez 2 anos, né? A gente está começando nosso processo de filiação agora, mas já conseguimos uma vitória. Estava até conversando com o Eduardo ali nos bastidores, essa questão da qualidade foi interessante. Na eleição passada, na busca passada, a gente tinha 118 municípios com 430 filiados. A gente reduziu e agora nós temos em torno de 39 municípios com 850 filiados. Então, a gente aumentou o número de filiados, reduziu o número de municípios para buscar essa qualidade, buscar essa tranquilidade de fazer com que o partido cresça de forma homogênea, de forma tranquila, sem especulações, sem gente para se aproveitar do partido. E aí, o pessoal de Caiapônia não pagar pelo erro da pessoa lá de Anápolis ou coisas nesse sentido. Aproveitando aqui, só para fazer um complemento da pergunta do José Machado, na verdade, lá do Parque Ateneu. Ele pergunta, existe uma diferença aí dos partidos pequenos para os grandes? Quer dizer, existe alguma coisa que faça com que um seja considerado grande e o outro pequeno só por causa dos números, é isso? José Machado? Roberto Machado. Roberto Machado existe. Né? Se você for ver o tamanho do PMDB, do PT, do PSDB, eles, em número, são bem maiores do que a gente. Nós somos aquela coisa da pulguinha do cavalo ali, bem pequenininho, nós ainda estamos começando, engatinhando. Mas não significa... Aqui incomoda, né? A pulguinha incomoda bastante. Mas isso não significa que nós talvez não tenhamos uma postura até mais aguerrida do que os partidos grandes. Tem a postura de enfrentamento maior por os interesses nacionais, locais, do que os partidos grandes. Porque acaba que o partido muito grande, aí o Eduardo colocou bem agorinha, que é o seguinte, é muita cabeça, muita divergência e acaba perdendo o seu rumo, a sua direção. E a importância do partido se manter na direção é muito maior do que o tamanho. Zeni, conforme disse nosso querido Zé Neto e também o professor Alberto, um dos grandes pontos que diferenciam os partidos é exatamente esse contato direto com a base.
Então, os grandes partidos se distanciam muito, enquanto os pequenos continuam tendo um contato muito próximo. Por exemplo, nós temos aqui no município, a próxima aqui é Aparecida de Goiânia. Em Aparecida nós temos aí pelo menos 4 candidatos a deputado estadual. Ou seja, nós estamos muito próximos. E com isso a gente ouve o que a sociedade quer dizer. E a gente também traz o recado com muita força. E, conforme o Zené disse, nós temos mais rapidez de nos posicionar. Então eu tenho um ditado que eu quero dizer para vocês que é o seguinte: é melhor ser cabeça de lambari do que cauda de baleia. Então o partido é pequeno, mas a gente consegue estar à frente do nosso sentimento. Vamos melhorar o lema, né? O dilema, né? É melhor ser amigo do rei do que ser o rei, né? Pode ser também. Olha, o Júnior Pinheiro, ele está participando, dizendo que está gostando muito do programa e perguntando aqui, diante de tudo que já foi dito, se vocês são favoráveis ao fim das coligações, se isso não traria aí grandes prejuízos para vocês. Eu sou extremamente favorável ao fim das coligações. Eu acredito que só quando acabar as coligações que os partidos todos vão começar a crescer. Observem e me cobrem isso daqui a 9 meses. Os pequenos partidos vão dar uma surpresa, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Por quê? Porque os pequenos partidos começaram a fazer esse trabalho de formação de chapa, enquanto os grandes partidos ficam na sua zona de conforto, contando com as coligações, esperando aos 45 minutos do segundo tempo para tudo acontecer. Então, eu sou favorável ao fim das coligações proporcionais, para que todos os partidos comecem a ter um trabalho próprio, uma militância própria, e não ficar escorado nos outros. E defendemos, desculpa um pouquinho fugir, mas defendemos também o fim das ilimitadas reeleições. Nós acreditamos que vereador, deputado estadual, deputado federal, eles possam ter apenas uma reeleição. Nós defendemos essa limitação para que política não vire profissão. A profissão do cidadão não pode ser deputado, não. Ele tem que ter um trabalho, ele tem que ser jornalista, tem que ser pedreiro, tem que ser carpinteiro, qualquer coisa. Agora, tem gente que está aí há 8 mandatos como vereador, como deputado, isso é um absurdo. Então, vamos votar nesse para que eles possam trabalhar. Presidente José Neto, o senhor não acha que vai, de repente, aí, com o fim das coligações, não poderia prejudicar e, de repente, diminuir ainda mais o número de representatividade ou o número de pessoas, de membros dos partidos menores? Bem, a gente tem que ter uma cautela na hora que a gente fala no fim das coligações, porque isso vai afetar quem realmente não quer trabalhar. O partido que está na base, que está construindo, que tem o seu formato voltado para o povo, com certeza esse partido vai ocupar o seu espaço. O partido que só quer negociar, acho que o professor foi bem feliz, só quer negociar, esse partido ele vai ter dificuldade. Se ele quer ficar só nessa onda do me dá lá, toma cá, isso, aquilo, outro, esse partido, ele com certeza, ele não vai ter seu espaço. A sociedade, daí eu vou mais além um pouquinho, a sociedade já está percebendo isso. Olha, ninguém sabe o resultado do que foi junho do ano passado para esse ano. Junho do ano passado vai refletir nesse ano. E muitos partidos grandes vão ter aí o seu rescaldo, a sua marola vindo de junho do ano passado. Então, os partidos menores, ditos menores agora, têm uma oportunidade ímpar de se colocar para a sociedade, de apresentar os seus projetos, de colocar diante do cidadão de cara limpa. Pois é, mas deixa eu entender aqui, porque vamos supor, o senhor foi candidato a prefeito, né, na eleição passada. Sim. E não conseguiu, né? Não se elegeu. Se o senhor estivesse coligado, por exemplo, a quem ganhou, talvez o senhor estivesse com um cargo e estivesse com mais poder. Não seria assim? Você teria elegido um vereador, 2 vereadores? Pois é, mas aí e a nossa contribuição para a sociedade? A nossa contribuição para a sociedade foi muito maior que a candidatura do que se a gente tivesse um cargo, do que se a gente estivesse ali estabelecendo apenas um mero despachante de uma secretaria, de um espaço qualquer. O Eduardo colocou muito bem, a gente contribui muitas vezes num debate, numa universidade, num debate, numa escola, numa faculdade, do que simplesmente com um mandato. Aí você pode contar nos dedos, eu acho que a população vai poder falar, dos mandatários que estão aí, quantos estão contribuindo realmente para a sociedade? Quantos têm coragem de chegar lá no seu eleitor e falar, olha, eu pedi seu voto, estou aqui de novo, estou agradecendo. Quantos? É perguntar. Acho que dá para contar nos dedos. A grande maioria vira um político de gabinete que fica escondido, que a sociedade não tem acesso. E o que nós queremos é o inverso. O funcionário público político, ele é funcionário público. Ele deve satisfação para o povo.
E por isso que a gente acredita que o povo tem que participar do partido. Você não quer vir para o PPL, vai para o PHS, vai para o PSL, mas participe de um partido. A partir do momento que nós tivemos a sociedade participando dos partidos, não estou preocupado se é oposição ou situação, não. Ela vai ter mais clareza do que acontece no métier político e vai tirar muitas dúvidas, vai tirar muitos enigmas, muitas coisinhas que não existem. Acho que é a maior contribuição da participação da sociedade, do cidadão participar na política, de um programa como esse da sociedade, do Politeia aqui, dos meios de comunicação, é único, certo, na minha avaliação. É trazer consciência para as pessoas, porque a omissão contribui com o malandro. Certo? A pessoa lavar as mãos, falar, não mexe com política, não quer saber de política, ele está contribuindo para manter a situação que está aí ou piorar. Ou contribui, a omissão contribui com a malandragem, com a esperteza. Certo? Quando o camarada assume a posição, fala, eu vou participar, vou entrar na discussão, vou me posicionar, eu tenho opiniões, vou absorver, vou concordar, discordar de A, B, C, seja o que for. Quando tem um posicionamento político, começa a ter um posicionamento político, ele para de ser omisso e aí ele deixa de ser instrumento de manobra, de malandragem, de esperteza. Muitas políticas nós conhecemos aí que são malandros porque gostam da omissão. Eu já vi político me dizer, não adianta falar em voto branco, voto nulo, porque vai ter voto válido e o voto válido vai eleger os mesmos de todas as vezes. Porque o cara foi omisso, porque ele não quis participar. Então a nossa omissão cria um ambiente favorável à malandragem, à esperteza, a esses políticos que estão aí há muito tempo mamando na teta. Tem uma frase que diz que o problema de não gostar da política é que você é obrigado a ser governado por quem gosta, né? Só trazendo rapidinho a participação aqui, né, de outros telespectadores que estão nos acompanhando. O Ulisses da Vila União, que estava conosco aqui na semana passada, agora está lá sentado no sofá tomando aquele café. Né? Ele parabeniza o programa e abraça aí toda a bancada, dá um parabéns aí a todos. O Irã, da Cidade Livre, eu acho que é isso mesmo, o Ivan, ele diz ao presidente do PHS, Eduardo Machado, que em Aparecida de Goiânia o partido está bem representado com os pré-candidatos que tem lá. Tanto o Eduardo quanto o José Neto participaram do processo eleitoral em 2012 aqui em Goiânia. O PHS foi um dos primeiros partidos a declarar apoio ao Jovair Arantes, né, que foi candidato à prefeitura. Eu queria que vocês analisassem como tem sido o desempenho do prefeito Paulo Garcia até então, nesses 2 anos aí de mandato, José Neto. Bem, esse primeiro ano do mandato do prefeito Paulo foi um ano conturbado, não para ele, mas nacionalmente. A gente que anda no Estado, anda no Brasil, eu faço parte da Executiva Nacional do PPL, a gente sabe que as prefeituras hoje, elas passam por uma situação calamitosa. O prefeito hoje é um mero despachante. O dinheiro vem do governo federal, já destinado e vai embora. O prefeito hoje é só o carimbaço lá. Eu vejo que o Paulo, ele avançou, principalmente agora nesse final de ano, ele conseguiu recuperar, teve grandes problemas. Eu acho que ele, cidadão de bem, é um cara de um bom coração. Eu acredito que Goiânia está em boas mãos. Ele criar agora as suas ferramentas a partir desse ano, acho que o primeiro ano sempre é turbulento, nós tivemos isso também em Novo Gama, não foi diferente, foi difícil, você tá assumindo, então isso não é fácil, você assumir a responsabilidade do município. Mas eu acredito, a gente tem prazo para isso, eu acredito que ele vai fazer uma excelente gestão, tem pessoas capacitadas, tem pessoas gabaritadas, né? Não é porque eu fui adversário dele que eu tenha que vir aqui descascar ou julgá-lo no início de mandato. Acho que esse não é o meu papel. O papel é de, aonde tiver o problema, a gente vai colocar o problema. Mas aonde também tiver a esperança, a gente também temos que abarcar na esperança e acreditar que vai vir dias melhores. Concorda, Eduardo? Eu concordo exclusivamente com a parte que ele coloca que o Paulo é uma pessoa boa. É uma pessoa boa, uma pessoa do bem, realmente é. Um homem bem intencionado. Mas eu acredito que a prefeitura está muito a desejar. Quando nós, em 2012, fomos o primeiro partido a anunciar apoio ao Jovair para prefeito, mesmo antes dele ter sido escolhido como candidato da base, o PHS já estava junto com ele, nós acreditávamos que Goiânia precisava de uma mudança nos rumos, e eu vejo que hoje a cidade está em declínio. Hoje, quando a gente vê situações, não só as pontuais, como foi o caso do túnel, do Mutirama e outros vários, mas eu fico vendo, pelo menos nos bairros onde eu tenho andado, à noite, o breu, luzes queimadas, a cidade escura. Não é? A gente já fez um comentário, o Paulo peca hoje por sensoria.
Esse ele é meu está pensamento. muito mal assessorado, muito mal. E o que me preocupa é que ele está com dificuldade para tomar decisão para fazer uma reforma administrativa lá. Vai 4, 5 sair, não vai trazer muito resultado. O problema dele é a assessoria. Essa assessoria dele é a mesma que teve com o Pedro Wilson, que desgastou o Pedro Wilson, é a mesma que teve com o Darcy Costa. Mesmo grupo gosta de reunião infindáveis reuniões e não decide. Agora eu vi uma mudança até, esses dias estava passando ali na Nova Suíça, achei muito interessante, um mutirão ali de serviço na região, né? Que bom, parabéns, prefeitura, é isso, vamos sair, vamos trabalhar, põe esse assessor, tira esse assessor dessas cadeiras e ar-condicionado e põe esse povo para andar, prefeito, só tem condições. Querendo ou não, agora ele vai ser obrigado a fazer pelo menos uma mini-reforma, porque alguns auxiliares devem disputar, né, a Vai mais Assembleia fundo, Legislativa. prefeito. Vai mais fundo, Eu prefeito. acredito Vai que mais essa fundo. questão que o professor falou é fundamental, assessoramento. Eu considero que um dos grandes pontos do êxito do governador foi exatamente o bom assessoramento. Por exemplo, um bom exemplo, na Casa Civil, o deputado Vilmar Rocha, ele deu ritmo para o governo. Então, hoje, quando ele é lembrado para o Senado Federal, não é por acaso, é porque ele conseguiu se destacar como um dos grandes nomes que auxiliaram o governador Marconi Perillo a fazer o governo que tem feito. Exitoso e muito bem avaliado. PHS apoia quem para governo, vai estar na base de governo, vocês estiveram já até agora na base do governo do Estado, vão estar na base do governo, e se essa base do governo não for Marconi, continua na base? Com certeza, o PHS tem lado, esse lado é Marconi Perillo, é a base aliada, que eu acredito que... Vocês apoiam o projeto político de Marconi Perillo? O projeto político do Marconi. E eu acredito que o melhor nome é o Marconi, porque eu acredito que ele é o melhor para Goiás. Agora, Outro nome consegue unir essa base que vem unida. Essa aí base, se não for ele. existe... Aí são duas dificuldades. Primeiro é unir a base. E o segundo é ter um nome competitivo como o do governador Marconi Perillo. Então, e por termos um nome como Marconi Perillo, aí por que discutir um outro nome? Mas Então, você está defendendo a reeleição. Agora há pouco você falou que não gostava dessa eu história de defendo a reeleição. limitação da Já é reeleição. a quarta vez. Legislativa. Sim, mas aí teve um período. Teve o período que ele teve no Senado Federal. Então nós temos uma proposta clara, que inclusive temos um projeto de lei. Como que o PPS está visualizando, depois nós vamos para isso aí, né? Daqui a pouco o PHS está avaliando a questão dos desgastes. Porque a grande questão política de Marconi Perillo hoje é uma. É a questão que tem que ser lembrada, né? Ele foi eleito com um diferença de 4 pontos percentual só de Iris Rezende, é muito pouco, foi estreito o segundo turno, foi apertado, não foi fácil, certo? Ele não tinha o desgaste que ele teve com a imagem, com fatos políticos nível nacionais, que teve aí repercussões, ele não tinha a questão do funcionário público, porque teve que enfrentar o funcionário público nesse mandato, porque não foi fácil governar, não foi fácil cumprir aquelas databases, aquelas coisas, não teve esses desgastes, né? E não teve o desgaste que o senhor acabou de falar, que o Jânio falou. O dinheiro hoje, 72% da arrecadação nacional é federal. Já tem destino. 14 para o Estado e 14 para os municípios. Quer dizer, o trem é muito difícil de administrar hoje. É muito complicado ser governador, é muito complicado ser prefeito. Com tudo isso, com os desgastes e tudo mais, vocês avaliam realmente que o governador tem possibilidade realmente de fazer a reeleição? Em primeiro lugar, as pesquisas mostram isso. As pesquisas Quais internas pesquisas? que nós temos mostram que a aprovação do governador Marconi É Perillo maior que a rejeição? Ou a rejeição ela é acomodável, ela é confortável, administrável? O fato é que essa aprovação tem subido gigantescamente, até pelo ritmo de obras que o governo tem implantado. Então, esse é um fato, que o governo tem feito um ritmo... E só pegando um gancho na sua fala, quando você diz o seguinte, que teve a rejeição, tiveram os problemas que envolveram o nome do governador. Tudo bem, mas em 2010... nós não éramos governo. E agora, nós temos o governo, a base tem o governo, para mostrar para a sociedade o trabalho que está sendo feito. Então, nós temos aí 200 escolas sendo reformadas em todo o estado, estradas em todo o estado, e tudo isso é óbvio que esse volume de obras vai impactar a população e vai trazer um resultado positivo nas urnas. Tá. Isso é Daniel, discutível. vocês vão trabalhar com a oposição, Sim, a base do governo atual. Não sabe ainda se é Friboi, não sabe se é Gomide, não sabe se é Iris, não sabe se é Vanderlan, Não sabe se é cada um para um lado. ou se vão com o partido próprio, mas vocês vão trabalhar com oposição nessa eleição. Sim, professor. Primeiro, a gente tem que entender que nós temos um projeto
PPL definiu no seu Congresso Estadual que o PPL tem um papel fundamental no estado de Goiás, que é unificar a oposição. Então, O senhor acredita na unificação da oposição? Claro. Não, então você é Sim, friboi. óbvio, né? Então vocês estão apoiando Então, o friboi. Abertamente você... O Gomide, eu tive com ele quarta-feira, ele também quer fazer essa união. A oposição, ela sabe da necessidade e da importância de estar junto. A oposição sabe disso. Então, não está jogando, sabemos da fragilidade do governo, discordando, não da pessoa do Eduardo, mas do discurso pronto da mídia, né? A gente sabe que o Estado não é esse país das maravilhas. Eu queria ver esse Goiás de verdade que passa na televisão. Esse Goiás aí que está apresentado pela Glória Pires, que não é a verdade. Nós sabemos que são obras eleitorais que não vão ser entregues, a gente sabe que não vai dar prazo de algumas obras serem entregues, sabemos que foi só para poder tampar a boca da sociedade. Nós temos aí o Estado governado há 16 anos pelo mesmo grupo, não teve intervalo, o Alcides pertencia ao mesmo grupo, foi eleito pelo mesmo grupo, um governador que até hoje não explicou qual o envolvimento dele com esse moço que é o Cachoeira, que é um ponto que ele tem que explicar. A sociedade não engoliu isso. Ele tem que explicar como é que comprou aquela casa, deixou de comprar, para onde foi o dinheiro, de onde saiu aquela grana, Renato, como é que é isso? a CPI não provou nada. Inclusive, se souber utilizar o processo, vai ser benéfico. Veio um livro agora do filho do Tomeu Tuma, que está isentando até o governador, um livro que ele divulgado. explique isso para a sociedade, que não está claro isso para a sociedade, não está claro, olha, não está claro o problema com as OS, a qualidade da saúde diminuiu, certo? As escolas, fechou em Goiás mais de 40 escolas, isso é um absurdo. Querer vender o batalhão Anhanguera precisando de policiais. Hoje o estado de Goiás tem a mesma quantidade de PMs que tinha em 82. Aí ele quer fechar o batalhão Anhanguera e contratar pessoas provisórias. A gente sabe, você está deixando a sua vida, a sua segurança, numa pessoa que ela não teve o treinamento adequado para isso. Numa pessoa que sai para a rua como se fosse o Rambo. E não é culpa dessa pessoa, não. Ela está desempregada, tem um emprego, o governador está bancando o jogo e está colocando a segurança do Estado em cima disso. Pela quarta vez consecutiva, o Estado de Goiás entra nos recordes de índice de criminalidade. Mas, Então, se a gente for ver como é que está o Estado, se a gente for na realidade do Estado, e olha, que é o pior, você que está aí tem que prestar atenção nisso aqui, no que eu vou dizer agora. O Estado se endividou veementemente. O Estado tinha uma dívida quando o governador assumiu em 98 de 8 bilhões de reais. Hoje está em 64 bilhões. Nós não temos mais a CELG, ele vendeu, mas não entregou. Hoje a indústria não vem para Goiás porque não tem como produzir. Hoje vai precisar de gerador. Saniago está desmontada, Saniago está terceirizando. Eu vi essa crítica das indústrias vir para Goiás, eu discordo, porque eu já trabalhei no setor industrial, e eu vou dizer para você, não é o problema de energia, não. O problema são essa questão da estabilidade do futuro dos fomentos. A grande verdade é essa, certo? Que existe uma legislação sendo aprovada no Congresso que vai atrapalhar muitos estados aí menores em relação ao fomento. Deixa eu te falar uma coisa, essas indústrias grandes que estão em Goiás aqui, não é problema de energia, não. Estão aqui por causa do fomento de impostos. Certo? Elas estão aqui por causa disso. Isso é um dos fatos, certo? mas não vem porque não tem energia. Energia, o povo instala gerador aí, puxa energia, puxa... O custo fica caro, professor, o senhor sabe disso, o custo é alto disso aí, a gente sabe que não tem condição de fazer isso, certo? Então, o senhor falou aí sobre essa questão de que tanto o Gomide quanto o Friboi querem a união da oposição, mas a impressão que a gente tem, não parece que cada um quer a união da oposição em torno do seu próprio nome? Não, mas claro, aí, se eu tivesse bem, se o PPL fosse maiorzinho um cadiquim, se a gente tivesse, eu também queria. É o momento agora de ocupar espaço, não está errado, não. Gomide está certo. Mas isso não pode gerar uma oposição dividida? No discurso de todos é pela união. Não. Porque lá na frente, a gente sabe que no fritar dos ovos vai juntar todo mundo. Tem um projeto em comum. Em 2010. Tem um projeto para poder mudar a situação do Estado. Essa questão até de fogo amigo, que estão falando aí, gente, para com essa besteira. Gente mais inteligente não fica dando esses discursos fogo amigo. Não existe fogo amigo. Exatamente. Não existe isso, gente. Não existe. Ó, foi o mesmo processo que aconteceu lá na eleição com o Íris com o Henrique Meirelles. Isso é a oposição se polarizando para ter evidência na mídia, gente. Isso é a coisa mais natural do mundo. Dizer que é fogo amigo é infantilidade e imaturidade. Isso é estratégico, é estratégia política. Vamos ficar em evidência, Não vamos colocar um cara para não receber pancada direta. Vamos ficar com 2, 3, 4 aqui, todo mundo tentando ocupar um espaço. Vamos ficar em evidência, vamos quebrar um pouco. O outro está no poder. O candidato, o adversário está no poder, tem a caneta na mão, tem evidência, tem obra, está acontecendo um bocado de coisa. Isso é a coisa mais natural. Se for amigo, só está contribuindo
com essa estratégia. Só contribui. Fica mais evidente, fica num bate-papo, fulano, não sei o que, tá brigando. Besteira, perda de tempo, tá? Minha opinião é isso. Vamos fazer um intervalo aqui, então, na conversa, e a gente volta daqui a pouco, então, para continuarmos. A gente tem que saber o que esses partidos vão fazer em 2014. Como o próprio presidente Eduardo disse, daqui a 8 meses e meio nós temos eleições, são as majoritárias aqui no Brasil. E aí? O que vai ser? Nós já demos algumas pinceladas, né, como vai ser o governo estadual, como vai ser no federal, mas daqui a pouco nós vamos trazer, então, todas as dicas, né, do que... A gente já viu um pouquinho do discurso do PPL aqui, né, na voz de José Neto. Ouvindo também o discurso de quem está no governo, quem aqui pelo HS. quem está no governo. Então, é por aí que vai ser a discussão política para 2014, né, para as eleições. E a gente vai para um breve intervalo e a gente volta, então, para falar mais a respeito dessa situação. Eleições. Voltamos com o Politeia, hoje discutindo os partidos pequenos no Brasil, essa constituição, né, dos nanicos e a força que eles têm. Inclusive, segundo o professor Alberto, é grande essa força, viu? Eu acho que se fizessem como os moderados, como também o pessoal aí dos bairros, né, que nós recebemos aqui da semana passada, se unissem, a força seria muito maior ainda, né? Mas é que cada um tem a sua ideologia. E lembra daqui as participações, então, o Virley, lá do Madre Germana, ligou pra gente, parabenizando o programa. O Max, também do Parque Ateneu, aproveitando para perguntar como é que estão as bases de cada um dos partidos para as eleições de 2014. Já vamos começar, então, com essa pergunta aqui. Vamos começar com o presidente Eduardo. Como estão as bases, né, para poder eleger alguém agora em 2014? Bom, nosso projeto nacional passa por eleger de 12 a 15 deputados federais. Fizemos um trabalho nos últimos 2 anos muito forte em todo o Brasil, no sentido... Esses 12 a 15 é Goiás? Não, no Brasil inteiro. Você falou que eram 4 aqui em Goiás, sim, né? Eleger deputado, sim, eleger 12 a 15 deputados federais em todo o Brasil. Os partidos têm 2, né? Elegemos 2 na última eleição. Em Goiás, nosso projeto é eleger 4 ou 5 deputados estaduais nessa chapa de 82 candidatos. Chapa que ela vai sozinha, não coligaremos. Já, inclusive, num prenúncio do que a gente acredita que deve acabar a coligação. Mas para deputado federal, faremos diferente. Está sendo formado o que a gente batizou de chapinha, que é uma chapa dos pequenos partidos que estão na base. São 8 partidos. Então, o PHS vai entrar com 10 nomes, outro partido com 5, outro com 6 e tal. Serão 51 candidatos. Onde, se cada um tiver 3 mil votos, a gente elege um deputado federal. São pequenos partidos? São os pequenos e médios partidos que estão hoje na base do governador Marconi Perillo. Então, são 8 partidos que lançaremos aí 51 candidatos. Se cada um tiver, em média, 3.500 votos, um está eleito. Quem? Eu costumo dizer que é um caminhão de anão. O anão que levantar o pescoço está eleito. E o PPL, o que pensa, então, já está se organizando? Bem, tem que ficar na ponta do pé, né, Eduardo? Tem que ficar na ponta do pé e levantar o pescoço. 3.000 votos, está eleito. O PPL tem 53 pré-candidatos a estadual. A gente tem um grupo bem consolidado, bem trabalhado, que a gente está buscando há um bom tempo. E agora, para federal, o PPL usou uma estratégia um pouco diferente do PHS. Por quê? Porque a gente não tem a estrutura, a consolidação que o PHS já tem. E o que nós buscamos? Buscamos centralizar em uma candidatura só a federal. Então, nós vamos participar de uma chapa média, é claro que não vamos concorrer no chapão, numa chapa média com um candidato a federal, aonde que os candidatos a estadual do partido vão estar fechados e dobrados com ele para tentar avolumar, dar mais corpo, dar mais consistência, porque isso é interessante para o partido em todos os aspectos da candidatura de federal. Outras participações aqui dos nossos telespectadores, o Gese do Jardim IP, ele questiona qual o propósito de cada um desses partidos. Eu acho que é uma questão até que já foi respondida, mas para registrar a participação dele, né? O João Marcos de Anápolis, creio que essa pergunta é direcionada ao José Neto, né? Que ele pergunta quem está mais preparado na oposição, Júnior Friboi ou Antônio Gomide? É uma resposta que o PPL vai ter que ter e a oposição também, né? Colocou o nome do Íris aí também, não? Não colocou o nome do Íris, acho que ele já... Mas acho que é porque ele citou muito o nome do Friboi também, né? Do Gomide aqui. Tem preferência por um dos dois? José Marcos, os dois estão preparados. Se não tiverem, vão se preparar, porque vai ter que aguentar o rojão. Não é mole, não.
O moço da camisa azul é bem preparado, sabe fazer o discurso, sabe jogar o jogo. Agora, nós temos partidos para poder ajudá-los. Você não precisa preocupar com isso, não. A definição do nome, essa união da base, vai dar essa musculatura que você está esperando. O Reginaldo aqui, que é de Campinas, diz que concorda com o professor Alberto, pois já passou por essa realidade. Eu não sei se é a do cafezinho ou se é alguma política. Mas enfim, ele concorda com o senhor. Se for com cafezinho, chama a gente, tá? Eu levo pão de queijo, tá bom? Pois é. E agora, para vocês mesmo, a gente falou de partido, o que o partido quer, mas o que o Eduardo quer para essas eleições Vamos de ser 2014? assim, vou rasgar o verbo assim. Ela é mulher educada, comida, né, e tal. Eduardo Machado Zé Neto, vocês são candidatos? Eu sou pré-candidato a deputado federal. Tanto que saiu do governo, né? Exatamente. O governador tinha deixado bem claro que quem fosse pré-candidato, que era para entregar o cargo, então foram 12 secretários que deixaram. Inclusive, um comentário que eu quero fazer é o seguinte, é um sinal que o governo vai muito bem. Porque governo mal avaliado, ninguém quer candidatar. Então, quando eu vejo naquela mesa de secretariado lá, quase todos sair do governo, é porque a coisa está muito boa. Então, eu sou candidato a deputado federal, não vou entrar no Globo da Morte, nós vamos fazer a chapinha dos pequenos partidos. Vai tentar erguer o pé e o pescoço no caminho. Exatamente, já estou fazendo alongamento. Então, eu acredito que a chapinha elege 1 ou 2 federais e eu pretendo ser um deles. Agora, não é temerário, nesse momento, sair e o governo, no momento que mais precisa de aparecer, de colocar aí o carro na rua, ter esse pessoal que foi bem, que, como o senhor mesmo disse, levou a bons resultados nas pesquisas. O que vocês pensam disso agora? O PHC continua no governo? Continua no governo, com certeza, mas eu quero dizer o seguinte... Mas os secretários saíram e agora os que entraram, será que vão dar conta de segurar esse Não, mas entraram rojão pessoas com certeza gabaritadas. Com certeza, o governador, inclusive, colocou um critério até mais técnico agora nas nomeações. Então, eu tenho certeza que agora o governo vai continuar de vento e popa. José Neto. Bem, a gente que vem de partido de esquerda, somos soldados, né? A princípio, o projeto é de pré-candidatura federal, que é um projeto que a Nacional definiu como projeto prioritário. Mas não descartamos nenhuma possibilidade. O partido, ele se coloca para poder estar disputando o poder. O partido PPL não veio para fazer barganha. Então, dentro desse prisma, a gente vai avaliar o cenário da agora para frente e ver qual que será a melhor construção para o partido e para contribuir com o cenário no Estado a partir de 2015. Então, nas minhas contas, só para ajudar, vocês estão esperando 160 mil votos. Sim. Na federal, não é isso? Vocês estão esperando o quê? 70, 80 mil votos. É isso? Vocês estão falando aí em quase 8% dos eleitores do Estado de Goiás. Vamos arregaçar as mãos. Lembrando que nós estamos Depois falando... fala que não tem força a partido pequeno. Por isso que eu estou falando, que tem força. Além de quase 1 minuto de TV, os caras ainda têm 250 mil votos na mão. 250 mil votos, exatamente. E 82 candidatos a deputado estadual, trabalhando um projeto único. Realmente... É um exército treinado. Porque o candidato, ele vai para a rua, ele pede voto, ele joga pesado, ele abraça a campanha. Vende carro, vende a casa. E são multiplicadores para coloca a esposa em penhorada. Aí não dá, né? Tem uns que fazem questão de perder. Não sei por que não acontece. A eleição, né? É a eleição. Bom, vamos deixar essa parte para depois, né? Agora, como vocês planejam as agendas, né, para este ano agora de 2014? As pessoas que estão nos assistindo, de repente, querem acompanhar, vai que gostou, que se identificaram, né? Querem conhecer um pouquinho mais. O que o PHS, por exemplo, está planejando? Como vai ser essa discussão? O PHS em Goiás é presidido pelo ex-deputado Leandro Sena, ex-vereador, ex-deputado, está fazendo um brilhante trabalho no PHS pelo estado afora. Temos aí uma agenda de reuniões em todo o estado, que começa por uma reunião de 8 de fevereiro em Goiânia, na Assembleia Legislativa, onde estaremos reunindo aí militantes, dirigentes municipais e também todos os nossos pré-candidatos, que somando estaduais e federais são 120 pré-candidatos. É isso. E o PPL? Bem, o PPL tem atividades rotineiras mesmo, o partido, o professor sabe o que eu vou dizer, o partido que vem do 8, então a coisa é mais, o antigo MR8 a gente sabe como é que a doutrina é mais pesada. Então, todas as terças-feiras a gente faz uma reunião de avaliação da semana, porque a política ela é cotidiana. Essa coisa de partido que reúne uma vez a cada 6 meses, ele perde o bonde. Então, nós temos que discutir. Então, o que nós fazemos?
Cada município traz o seu informe municipal, apresenta para a gente, olha, no meu município aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, assim, assim, assado, o que a gente faz lá? E de 15 em 15 dias eu vou para a Nacional, voltei hoje de São Paulo, a gente vai para a reunião da Executiva Nacional e levamos o informe do que está acontecendo no Estado. Por quê? A mesma língua do PPL aqui é a mesma língua do PPL no Acre, no Amazonas, então a gente não deixa de forma alguma o partido perder o seu rumo, que é o que mais nos interessa. Falando nesse cenário nacional, né? Como que vocês têm visto esse cenário? Os dois partidos já conversaram aí com o Eduardo Campos, ele tem chance, a presidente Dilma Rousseff é a favorita. Como que o senhor tem visto esse cenário, Eduardo? Eu acredito que hoje a presidenta Dilma, sem dúvida, até pela exposição que ela tem na mídia, ela é a favorita natural. Agora, pelas pesquisas que o próprio governador Eduardo Campos expôs, nas cidades onde a Marina foi a mais votada, especificamente Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, quando é feito uma pesquisa qualitativa estratificando o seguinte, entre os que conhecem quem é Eduardo Campos, porque nem todo mundo conhece, principalmente saindo do Nordeste, quando pergunta quem você votaria, colocando as chapas, indicando os vices, quando coloca lá Dilma e Michel Temer, Eduardo e Marina, entre os que conhecem, aí a coisa aperta um pouco para a presidenta. A Marina pode ser um fator, então? Ela pode ser um fator decisivo, não tenha dúvida disso. Você acha que Eduardo vai de chapa pura? Ele e Marina? Eu acredito. Eu acredito. Zé Neto? A Marina teve 20 milhões de votos, não podemos desprezar o poder desse tamanho. Agora, o Eduardo tem uma chance muito grande, é um nome limpo, tem uma bagagem, é novo, tem uma bagagem política, familiar muito grande, então isso aí pesa, não é qualquer coisa, a gente não pode desprezar de forma alguma. O governo federal não está tão bem, pecou em algumas coisas, então o governo federal hoje, ele é mais parecido com o governo anterior dos opositores do que do governo anterior, de quem conduziu, é mais parecido com o Fernando Henrique do que com Lula. Então, tudo isso aí está pesando para Dilma. Eu acho que essa avaliação, nesse momento, ela é muito pequena, não dá para a gente estar vendo só a ponta do iceberg. Mas eu acredito que o Eduardo Campos vai dar um trabalho danado aí, tem potencial para crescer, tem condição de construir, é um político que já está treinado, né? Como diz o Geda do PTN, nosso deputado, né? Já tem umas horas de rodoviária, então tem uma certa experiência e a gente não pode subestimar ninguém. Essa campanha para presidente da República pode ter uma grande surpresa. Pois é, ouvimos então aqui, né, as ideias, o que estão pensando os partidos, alguns, né, 2 dos partidos pequenos que atuam aqui em Goiás, em nível nacional também. Quero agradecer muito aqui a participação de todos, né, da bancada e ao presidente aqui do Partido Humanista da Solidariedade, do PHS Nacional, Eduardo Machado. Muito obrigada, espero que o senhor venha mais vezes, porque foi um debate rico. Agradeço a você, Luzeni, agradeço ao Wellington, ao professor Alberto, ao meu querido Zé Neto também, e a todos vocês que nos assistiram, que nos deram o prazer da audiência. Um prazer enorme, muito obrigado e voltarei sempre que convidado. Que bom, e nós vamos convidar sim, especialmente neste ano de 2014, né? É o ano que a gente precisa realmente dos políticos, né? Dos partidos aqui representados, para a gente poder discutir, claro, a sociedade. Agradecer também ao José Neto, que é presidente do partido Pátria Livre, por ter nos agraciado aqui com a tua presença, né? Espero que venha mais vezes também para estarmos aqui discutindo o Brasil. O PPL é que agradece, porque ter um espaço democrático é muito difícil, a gente sabe disso, o professor Alberto sabe disso, o Eduardo sabe qual a dificuldade que a gente tem, a gente não tem como agradecer, a sociedade agradece, eu volto a dizer, participem da política, assistam Politeia. Hoje aqui vocês ganharam muito mais do que assistir aquele outro programinha que passa de ficar de fofoca, de falar do povo lá, esquece aquilo. Vem participar da política, vem ganhar, vem crescer, vem ajudar a sua cidade, vem ajudar seu estado, vem ajudar seu país, e só assim nós poderemos dizer que nós temos uma nação, participando, sendo éticos, tendo postura e não tendo duas caras, 2 mapas para poder seguir, e sim um caminho só. Muito obrigado. E o PPL está à disposição. Quando precisar, todo dia, se precisar trocar lâmpada, fazer qualquer coisa aqui, nós também não tem problema. Precisamos muito disso. Uma empresa que está crescendo, a gente precisa muito de colaboradores, né, professor Alberto? Muito obrigada, Wellington. Semana que vem a gente de volta aqui, se Deus quiser.
Obrigado, Luzeni, obrigado aos nossos convidados que nos acompanharam aqui nesse debate, a todos que nos acompanharam aí pela Fonte TV. Um bom restinho de domingo a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Professor Alberto, obrigada. Semana que vem a gente se encontra. Vamos aproveitar o resto do cafezinho ali fora. Vamos sim. Eu quero deixar uns abraços aqui, né? O Bruno, que sempre está participando do programa, conheci na padaria ali em Aparecida, pessoa muito agradável, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Bruno, continua participando, tá? O Ariel, um abraço para o Ariel. Marcelo Helena, amanhã cedo, viu, Marcelo? 8 horas no Rádio Verdade ali da Aliança, tá? Show de bola ouvir o Marcelo Helena 1090, tá bom? O Hélito Borges, muita opinião. Tiago Bento, outro abraço. Wilson Paiva, frequentador nosso aqui. O Wesley, o Jonas Rocha, todo mundo mandando aqui uma mensagem aqui no Face, tá? Ô comadre, ô compadre, obrigada, viu, pelo esse momentinho, por esse cafezinho tão gostoso, tão cheiroso que esteve com a gente, tá? E o meu desejo, indo embora agora da sua casa, que essa semana você pode fazer um arroz branco bem gostoso com frango, molho de frango caipira. E pôr por cima assim, ó, e ficar aquela coisa gostosa, tá bom? É o meu prazer, é o meu desejo para você. Uma boa semana de trabalho, de realização, de proteção. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer o melhor em nossas vidas, tá bom? Beijão e até semana que vem. Semana abençoada a todos. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Fique aqui com a gente na Rede Fonte de Comunicação, uma programação que é feita para você e para sua família. Até lá!